Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Bangu, pastor presidente, o pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos felizes, estamos aí, como você sabe, comentando as revistas da Editora Betel Dominical, terceiro trimestre, de profetas menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, a justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias, que foi escrito pelo nosso pastor Antunes, pastor presidente da Assembleia de Deus, aqui pertinho, em bairro Amazonas, pertinho para quem está aqui no Rio de Janeiro. Estamos felizes porque estamos sendo muito abençoados aí pelo nosso pastor, que tem ministrado lições sensacionais. Eu sei que o seu coração estava ardendo também, esperando chegar mais uma lição, e eu também fico assim, cada vez que sai uma lição, eu fico surpreso com a quantidade de conteúdo que o nosso pastor traz para nós, e a pesquisa que a gente faz aqui, e com a resposta de vocês. Então, para responder melhor aí, ó, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Vamos chegar logo a esses 35 mil, né? É interessante a gente estar se inscrevendo no canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para você não perder nenhuma atualização, porque a gente sempre está lançando coisa nova e você não pode perder. E também você deixa o like aí e dá o glória, né? Comenta, porque quando você comenta me ajuda, eu entendo como você está recebendo, percebo o que vocês estão entendendo ou não da lição, isso dá engajamento aí no YouTube. Agora, se você der o likezinho aí, né? É muito importante, eu quero ver se nesse vídeo a gente chega a 1000 likes, ok? 1000 likes é a campanha desse vídeo aí, me ajuda a chegar, então compartilhe aí esse vídeo com todo mundo, né? Com todo mundo, com o papai, com a mamãe, com a igreja, com todos os professores ou não, superintendentes ou não, porque tem muita coisa boa. Hoje nós vamos falar sobre Amós, profeta Amós, né? Parece um livro muito pequeno, mas tem um conteúdo riquíssimo, e eu espero você logo depois da vinheta. Vamos passar aqui um tempinho na presença de Deus, que eu tenho certeza que vai ser bênção para o seu coração. Prepara aí a sua vida, seu mate, seu chamate, sua Bíblia, sua revista da Betel, porque logo depois da vinheta a gente volta aí com força total. Roda a vinheta! Lembrando, pessoal, que todos aqui têm plano de aula gratuito, né? Então, para você receber o plano de aula gratuito dessa aula e de outras, você precisa entrar aqui embaixo no grupo de Zap, aonde nós postamos aqui o nosso conteúdo de EBD. Tem várias pessoas que nos ajudam ali, tem o irmão Moacir de Goiânia, de Goiás, né? Alô Goiás, né? E ele e a missionária Fátima me ajudam com plano de aula, me ajudam com muito material. Tem a irmã Elisama também, que me ajuda a preparar os planos de aula. Temos também a nossa irmã Eva, também lá de Goiás, né? Então esse pessoal me ajuda. E aqui perto aqui, temos também o nosso evangelista Luiz, né? Evangelista Luiz também sempre posta material, conteúdo, as lições diárias também. E o nosso irmão Mário também de São Paulo também, que também contribui ali, sempre fazendo as suas postagens. Então essas pessoas nos ajudam, estão lá no grupo do Zap, só postamos material de EBD e vai ser bênção para a sua vida. Você entra lá e recebe gratuitamente. Agora você que está pensando como nos ajudar, você pode ajudar sendo membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal, você vai ter aí vídeos exclusivos pelo YouTube, tá bom? E você coopera, tem um link aqui embaixo, você se torna membro e faz parte do nosso clube de membros do YouTube para receber vídeos exclusivos. Seu nome vai estar lá no final também como motivo de muito obrigado. Também você pode ser apoiador do canal, e sendo apoiador você vai ter um plano de aula exclusivo só para você e sempre uma aula bônus que eu preparo com muito carinho para todos aqueles que contribuem financeiramente para que esse canal esteja de pé. Para isso você tem um link também aqui embaixo no Apoie-se, tá bom? Você apoiando vai ser muito bem-vindo. Vamos à lição de hoje. A gente tem aqui muita coisa boa para a gente poder estudar, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Bom, preparou seu coração, pegou sua revista, sua Bíblia? Então vamos lá. Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Lição 4. Texto áureo. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, somos chamados a viver coerente com a fé e os valores bíblicos.
Objetivos da lição são 3. Apresentar o cenário da mensagem do profeta Amós, destacar a essência da mensagem do profeta Amós e identificar lições do livro de Amós para os dias de hoje. O texto de referência está em Amós, capítulo de número 7, do versículo 7 ao 9 e depois do 14 ao 15. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que tu vês, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, destruídos, e os santuários de Israel. E levantar-me-ei como espada contra a casa de Jeroboão. E respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença gloriosa estamos agora orando a Ti, Senhor, e pedindo que o Teu Espírito Santo nos inspire e nos ilumine, pedindo, Senhor, que a Tua graça nos envolva e que o Teu conhecimento, Senhor, o Teu Espírito de sabedoria possa estar sobre nós. Conduza-nos, Senhor, mais uma vez, diante, ó Deus, ó Pai, da Tua palavra, para que possamos entender e compreender verdades eternas. Inspira-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, para que possamos transmitir, ó Deus, a Tua mensagem, assim como o profeta Amós foi levantado, Senhor, ó Deus, ó Pai, para falar, ó Deus, a nação de Israel. Que nós, ó Deus, possamos também ser profeta onde nós estamos, ó Pai, aonde nós vivemos, para anunciar, ó Deus, as Tuas verdades, Senhor Deus, no Seu santo Evangelho. Senhor, jogue por terra as barreiras, as dificuldades, ó Pai, tudo aquilo que impede os Teus filhos de estudarem, de poderem, Senhor Deus, se dedicar, ó Deus, à Tua palavra. Todo, Senhor Deus, ó Pai, dificuldades, Senhor Deus, de aprendizado, Senhor Deus, ó Pai, ó bloqueios mentais que impedem para que possam aprender cada vez mais. Senhor, nós queremos Te pedir que Tu venha repreender todos os males, todas as setas, todas as dificuldades, todas as artimanhas do inimigo, Senhor, que tentam, Senhor, no mundo espiritual, bloquear, Senhor Deus, o conhecimento dos Teus filhos, para que possam crescer na graça, para que possam crescer no conhecimento. Pai, nesta oração eu Te peço pela escola bíblica dominical dos Teus filhos, por cada classe, Senhor, aqui representada, por cada professor e professora que doam a sua vida todos os domingos, ó Pai, para fazer a Tua vontade e anunciar, Senhor Deus, a Tua palavra. Ah, Deus, derrama sobre eles uma bênção, Senhor, ó Pai, sobre as suas vidas, ó Pai. Derrama, Senhor Deus, a Tua graça, Senhor, e aquilo que eles Te pedem, aquilo que eles Te buscam, as lutas que eles enfrentam, Senhor, possam ser vencidas e aquilo que eles pedem possam receber, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Presenteie-os, ó Deus, de uma forma tremenda, Senhor Deus, maravilhosa, e faz, meu Deus, ó Pai, com que eles sejam atalaias vivas e profetas, Senhor Deus, na Sua igreja, na Sua geração, na Sua comunidade, para que então, Senhor, possamos viver um evangelho pleno, Senhor, cheio da Tua graça, do Teu poder e do Teu amor. Pai, nos dá mais uma vez, ó Deus, um encontro contigo, nesses momentos que vamos estar aqui, através desta internet, no momento que os Teus filhos entrarem, qualquer que seja o tempo que eles estiverem, Senhor, conosco, que sejam impactados, ó Deus, pela Tua presença, que sejam impactados, ó Deus, pela Tua graça, que sintam, Senhor, de fato, ó Deus, ó Pai, que Tu estás nos guiando e conduzindo de maneira humilde, Senhor Deus, ó Pai, e confiante, diante, Senhor Deus, do conhecimento da Tua palavra, para que, Senhor, não pequemos contra Ti, para que crie em nós um coração puro, Senhor, para que crie em nós um espírito reto, um espírito de adoração, um espírito de louvor, um espírito de honra, de glória, Senhor Deus, ó Pai, para o Teu nome, porque somente a Ti, ó Deus, é devida a glória, a honra para todos sempre. Essas bênçãos nós Te pedimos e nós já Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bom, no livro de hoje a gente vai estudar o livro de Amós, o profeta Amós, conhecido também, né, como profeta boiadeiro. Você pode ter algumas referências sobre esse trabalho, que é o conhecimento, é o texto, é o estudo intertextual, né? Quando você sai do livro e você vê o que outros livros falam sobre ele, você encontra um pouco disso em 2 Reis 14, 23 ao 29. Bom, ele começou a reinar basicamente depois do segundo ano, depois de um grande terremoto que aconteceu no século VIII, no reinado de Jeroboão II. Amós foi chamado então para profetizar. Amós é uma palavra hebraica que significa aquele que carrega fardo.
E Amós não era de família de profetas, né? Existiam algumas formas pelas quais você poderia ser profeta. Algumas pessoas eram profetas que vinham da elite. Por exemplo, Isaías era um profeta que era chamado de profeta palaciano. Por que profeta palaciano? Porque ele profetizava no palácio, ele tinha ligações ali com o rei, né? Que pode ser discutido depois, mais tarde. Mas alguns acreditam que essa ligação que ele tinha com o rei impedia que ele exercesse a sua autonomia enquanto profeta. É por isso que no capítulo 6 de Isaías ele começa dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí tem a descrição, né, da glória de Deus sobre o templo, os querubins que voavam e cantavam, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, com 6 asas, e enfim. E alguns historiadores discutem que ele só pôde ver o Senhor, só pôde iniciar de fato, ter visões proféticas quando o rei Uzias morreu. Alguma ligação ele tinha com o rei que impedia a sua autonomia. Então, esse é um tipo de profeta, um profeta palaciano. Outros profetas vinham da escola de profetas, né? Ou seja, um grupo de pessoas que aprendiam a arte de profetizar. Eram homens separados, que se viam separados, com chamado separado, e reuniam-se em grupo de pessoas, que é chamada essa escola de profeta, que aprendiam com o profeta, né, mais antigo a ser instruídos nessa arte de profeta. Um exemplo disso é Elias, né? Elias não participou da escola de profeta, a gente sabe muito pouco dele, ele surge também aí no Reino do Norte para confrontar o reino de Acabe, mas a gente não sabe dele, é um dos profetas que a gente não sabe a origem, não sabe nada sobre ele, simplesmente que ele vem de Tisbe, uma pequena cidade ali do norte de Israel. E ele, depois desse momento, que ele surge no cenário nacional, e depois parece que ali se inicia algo que ficou chamado de escola de profetas. Tem ele, depois tem Eliseu e vários jovens que vão trabalhando com esses profetas mais antigos e depois sucedendo nessa carreira de profetas. Então, era mais ou menos assim que uma pessoa se tornava profeta, ou seja, ou ela tinha uma ligação quase que profissional, ou ela estudava para isso na escola dos profetas. E aí surge Amós, e ele é diferente de todos os outros, porque ele não teve na escola de profeta, ele não era alguém do palácio, ele era um chamado outsider, ou seja, alguém de fora. Ele não tinha ligação com o rei, não tinha ligação com ninguém. Pelo contrário, Amós era um pastor e cultivador de sicômoros, né, que a gente leu aqui no texto. Sicômoros é um tipo de figueira muito utilizada ali em Israel naquela época, e cujas folhas eram usadas para forragem, né, e para também alimentação do gado. Então ele trabalhava com isso, era um homem do campo, mas Deus o despertou justamente no reinado de Jeroboão II em Israel, em cerca de 785 a 746 antes de Cristo, né? E também nesse mesmo momento que ele surge no reino de Israel, no reino do norte, também surgiu no tempo contemporâneo de Uzias, que eu falei para vocês aí do profeta Isaías, 799 a 740 a.C. Então ele profetizou num momento muito próspero de Israel. E a gente vai contar um pouco dessa história para a gente entender como é que isso se dá. Lembrando, tá, que o profeta Amós, apesar de encontrar-se na Bíblia o quarto profeta, a gente está na lição 4, e a revista Betel tomou esse cuidado que eu achei muito interessante, até conversando com o pastor Prates, ele falou assim: olha, a lição agora ela vai seguir os livros da Bíblia, a ordem cronológica da Bíblia, né, para ficar mais fácil, e isso é muito louvável da editora Betel. Então, na lição 4 nós estamos estudando Amós, mas Amós, cronologicamente, ele é antigo, mais antigo que Joel, né, porque no caso ele está bem par e passo ali com Oséias, que a gente já estudou. Bom, ele é um dos mais antigos, e alguns acreditam que foi o primeiro dos escritos assim a se tornarem escritos. Bom, por que Deus chamou um homem de fora? Por que Deus trouxe a Amós, né, um homem que era um pastor, um agricultor, um homem do campo, para profetizar contra Israel, justamente num período de prosperidade? E para isso a gente tem que entender um pouco da história de Israel, e eu vou aqui fazer uma rápida introdução sobre isso.
Sabe, quando eu falo para vocês comentarem, vídeo é muito importante. Alguém comentou assim, fale um pouco sobre o reino dividido, né? Porque a gente só fala assim que dividiu o reino e ficou norte e sul, mas a gente não entra muito em detalhe. E é importante a gente entender. Eu vou recapitular aqui com vocês, eu quero que vocês tenham um pouco de paciência, mas é preciso a gente fazer esse parada, dar uma parada aqui, para a gente poder explicar para vocês essa questão do reino. E, gente, se você está gostando dessa série, se você está gostando disso mesmo, eu lancei aqui uma série de e-books. Por que eu lancei esses e-books? Porque eu tenho essa viagem para a África, eu vou viajar no dia 28 agora, né? E eu vou estar viajando para a África. E nos meus vídeos, né, eu vendo material, eu peço ajuda para o canal, fico pedindo Pix, e é uma coisa meio constrangedora, ficar pedindo, eu não gosto disso, sinceramente, eu faço, mas eu não fico à vontade de ficar pedindo para você fazer um Pix, para quem está assistindo, você não tem obrigação nenhuma em fazer um Pix, isso é uma coisa de coração, deve ser uma coisa que você faz, não porque eu peço aqui. Então, ao invés de ficar pedindo, né, eu criei duas formas de você contribuir com a gente. A primeira forma é pelo Apoie-se. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que estão me apoiando. Missão África. E aí tem um link também aqui embaixo, você pode apoiar. E nesse Apoie-se você só doa uma vez só. Diferente do Apoie-se para ter o plano de aula, onde você todo mês você paga uma quantia, desconta no cartão de crédito, boleto ou Pix, alguma coisa assim. Esse não, esse é pontual. Eu estou ali com uma campanha, eu preciso de 9 mil para fazer essa viagem, então cada pessoa que entra ali tem vários valores, 50, 100, enfim, a pessoa escolhe ali. Então essa é uma forma de você contribuir, e se você puder me contribuir, eu agradeço. A segunda forma é comprando meu material, porque assim eu me sinto útil, eu sinto que eu estou podendo retribuir algo que você está fazendo por mim, porque eu acredito que a gente não pode receber nada que não possa dar em troca. Eu sei que eu estou aqui doando meu tempo, meu conhecimento, mas eu faço isso por amor, porque eu gosto, e cada um dá o que dá o que tem. E eu faço isso porque eu gosto. Mas também eu posso dar mais, e eu então produzi esses e-books, eu já produzimos vários e-books, eles são vendidos por R$14,99. Olha, está sendo uma grande desafio poder escrever toda semana um texto novo, um produto novo, autoral meu, né? Um livro, está sendo um desafio poder fazer isso. A gente já fez o primeiro e-book foi sobre o profetismo em Israel, onde eu explico o que foi o movimento do profetismo, onde se encaixa os profetas menores, a sua mensagem, o que foi que significou para Israel. Depois eu escrevi sobre Oséias, né, o profeta do Deus ferido. Depois, semana passada, eu escrevi sobre Joel, né? E agora eu estou escrevendo sobre Amós. Essa semana sai Amós, o profeta pastor. Amós, o profeta pastor. Você pode adquirir esses e-books que tem muito mais conteúdo. E como eu digo, não dá tempo da gente fazer no vídeo. O vídeo já está ficando muito grande. Então eu tenho mais conteúdo ali e vai te ajudar também. Então você vai estar me ajudando, tá bom? Você vai estar me ajudando. Em vez de você doar, eu acho que é uma forma de recíproca de ajuda, né? Eu compartilho meu conhecimento, eu passo para você um pouco desse conhecimento do produto que eu faço e você contribui com apenas R$14,99. E eu quero agradecer por todos que já compraram algum e-book aqui. Muito obrigado. Essa semana sai esse que eu estou preparando, que eu já preparei, já está o link aqui embaixo, que é o de Amós. A renda desses e-books é revertido para a África. Ali eu explico com mais cuidado. Você que quer saber mais sobre o reino, a divisão do reino, você dá uma olhadinha lá, compra esse e-book que vai ser muito bom. Mas voltando aqui à nossa história, nós vamos ver então como é que aconteceu essa divisão. Vamos lá recapitular, né? Primeiro começa com Saul. Saul vem da tribo de Benjamim, foi escolhido pelo povo. Estou fazendo aqui uma recapitulação histórica, tá? Porque a partir do pressuposto que você já conhece um pouco dessa história que a gente fala sempre aqui nos vídeos. Aí depois, como entra Saul, e ele começa então a governar, mas só que o reino já estava meio que dividido, sempre houve, parece, essa divisão, com 10 reinos ao norte e 2 tribos, né, ao sul, né, Benjamim e Judá ao sul, com mais ou menos, não tinha ainda a capital ainda em Jerusalém, mas já se dividia mais dessa forma. Interessante, hein? Olha, Saul reinou 40 anos. Depois de Saul, Deus rejeitou Saul. Saul foi escolhido pelo povo, não foi escolhido por Deus. O coração dele foi o coração do povo, não foi o coração do Senhor. Deus escolheu um rei segundo o seu coração, foi Davi. Davi, então, entrou no governo, iniciou o processo do reinado da casa de Davi. Esse período de Saul e em diante, né, que pega Saul e pega Davi, depois vai pegar Salomão, se chamou de período monárquico.
E Davi, então, nesse período, ele é muito bom, um rei muito bom, e ele começa a expandir o reino, ele vai unificar as 12 tribos. Ok? Ele unifica as 12 tribos e coloca a capital em Jerusalém. Prosperidade, ele faz guerra, mas também ele consegue, de certa forma, vencer os seus grandes inimigos, que são os amorreus, que são os filisteus daquela época de Davi. Ele também reina 40 anos. E depois ele tenta construir o templo. Deus fala que ele não podia construir o templo porque ele tinha um coração manchado, ele tinha as mãos manchadas de sangue. Lembra do Osias, né, que ele matou Osias, mandou matar Osias, então ele tem um homicídio aí. Então Deus falou assim, não, você não pode construir essa casa, mas o teu filho vai construir a casa que será a casa de oração, que será o templo, né, que seria em Jerusalém, que Davi colocou então como capital. Ok? Depois passa Davi, iniciamos o processo agora de Salomão. Lembrando já que no reino de Davi teve muita conturbação. Não dá tempo da gente falar, é muita coisa, né? Foi muito conturbado, porque o seu filho, Absalão, tentou tomar o reino, e ele fugiu justamente para as 10 tribos do norte. E nessas 10 tribos do norte ele começou ali a tentar, né, a sedição contra o pai, matando o pai de desgosto, enfim. Então lá já teve aqueles probleminhas. Isso tudo em decorrência do pecado de Davi, aonde Deus expôs perante o público e falou, o que você fez em oculto, colocarei na frente de todos. Lembrando, gente, que essa monarquia, existe um ser superior que governa, o rei não é absoluto. Israel, gente, se encaixa nesse tipo de reino. Tem um rei, mas esse rei não é absoluto, ele não é absolutista, não existe um parlamento, nem existe uma constituição. Existe um livro, que seria a Torá, no caso dos árabes, do Islã seria o Alcorão, né? O Alcorão, para Israel seria a Torá, a Bíblia hebraica, a qual o rei deveria se submeter. Bacana, né? Bacana. Tá ficando bom, tá ficando bom. Interessante, eu gosto disso, eu gosto de estar aqui com vocês aqui. Então, esse rei tinha que se submeter às leis, então ele não era absoluto, ele não podia fazer tudo. Que leis ele tinha que submeter? Lá que Deus deu a Moisés. Diversas leis que protegiam as pessoas, que cuidavam das pessoas, que cuidavam dos pobres. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Então esse rei não era absoluto. Então Saul não era absoluto, ele caiu porque desobedeceu a Deus. Depois veio Davi, Davi pecou e o Senhor, né, já falou que ele não morreria, mas colocou sobre ele a ascensão. O que você fez no oculto, colocarei na frente de todos. E a espada jamais se apartará da sua casa. E foi justamente o que aconteceu. Depois que ele peca com Betseba, que ele violenta Betseba, ele vai sofrer as sanções aí de quê? De que o seu próprio filho vai se levantar contra ele, já vai tentar dividir o trono. Ele consegue, por muita dificuldade, manter o trono, passa para Salomão. Salomão, então, agora é o terceiro rei dessa dinastia, dando continuidade à casa de Davi. E ele vai ficar também, curiosamente não, porque não existe coincidência, ele reina 40 anos. No período de Salomão, houve prosperidade, Salomão muito sábio, Salomão muito poderoso, ele fez acordos de paz, e uma forma dele fazer os acordos de paz era se casar com mulheres de outros reinos, é por isso que ele vai ter tantas mulheres, na verdade ele está fazendo acordos de paz, e com esses acordos de paz, casando com várias mulheres, ele trouxe estabilidade para o reino, não tendo guerra, e pôde crescer economicamente. Até aqui tudo bem? Bom, mas só que tem um problema. Para ele poder crescer, para ele poder, por exemplo, construir o templo, que seria uma das maiores monumentos daquela época, ele teve que fazer uma coisa: aumentar os impostos. E ao aumentar os seus impostos de forma tremenda, ele começou a sacrificar o povo. Então, os 40 anos dele foi de muita riqueza, mas só que foi concentração de poder na mão do rei. Ok, então o rei ficou muito rico, tanto é que até hoje existem várias lendas sobre as minas do rei Salomão. Não dá tempo da gente entrar nisso, aqui é só para a gente pensar um pouco e abrir aí você uma curiosidade de estudar história e tal, e saber um pouco mais. Bom, ele aumenta os impostos, o reino cresce, mas o povo fica muito insatisfeito. Depois dele vem quem? Vem Roboão, e aí a divisão do reino. Por quê? O reino do sul, né, chamado reino de Judá, ficou como outro filho de Roboão, né, tendo capital Jerusalém. Para o sul, permaneceram as tribos em torno de Jerusalém, que era a tribo de Benjamim e de Judá, que habitavam nessa região montanhosa. Por que esses reinos, então, se dividiram logo depois de Salomão?
Após a morte do rei, o povo se dirigiu ao seu sucessor Roboão, pedindo a redução dos impostos e encargos. Falaram assim, olha, Roboão, não dá, Salomão sacrificou muito povo, está muito empobrecido. E aí o que aconteceu? Roboão, ao invés de acatar o que o povo queria, ele se aconselhou com uma garotada, com uma nova classe que estava surgindo lá, de jovens que não estavam nem comprometidos com a política do reino. Falaram assim, não, Roboão, tem que aumentar o imposto mesmo. Se o teu pai foi mal, você tem que ser 2 vezes mal. Se ele usou ferro, você tem que usar ferrão. E aí o que aconteceu? Roboão caiu na besteira e deu essa resposta ao povo. Falou que se o povo, se o pai dele havia sido castigou, ele castigaria o dobro. Essa notícia dele fez com que aquelas 10 tribos lá em cima, elas ficassem extremamente insatisfeitas e rompessem então com o governo de Roboão. Ao final, então, Roboão vai ficar apenas com essas 2 tribos aqui do sul, que é Judá e Benjamim, capital em Jerusalém. E lá no norte vai ficar as outras 10 tribos. No Reino do Norte, então, olha só, tudo isso para a gente chegar hoje, na lição de hoje, mas é importante. No Reino do Norte, Israel, ao menos estável politicamente que o Reino do Sul, sua duração mais curta, né, mas como nação independente, ali em cima, durou 209 anos. Agora, acontece que quando eles começam, né, no Reino do Norte a se levantar, o primeiro rei Jeroboão, ele começa a trazer muita prosperidade. Como é que ele consegue essa prosperidade? E eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. Bom, na verdade, nesse momento, Israel começou, as tribos do norte começaram a florescer porque existiam as grandes potências daquele tempo, estavam atacando umas às outras e esqueceram de lutar contra Israel. Então o Egito atacando a Síria atacando o Egito, e Israel, de fora disso, pôde crescer economicamente e prosperar. Jeroboão tomou algumas medidas muito interessantes que vão fazer com que esse Reino do Norte ele se distanciasse cada vez mais de Deus. Vamos aprofundar agora. O que ele vai fazer? Como a capital ficou em Jerusalém, né? Ficou em Jerusalém com Roboão, o que Jeroboão vai fazer? Então ele vai criar uma outra capital, ele vai ter que criar uma outra capital. E ele vai ter que ter um outro lugar espiritual, porque Jerusalém estava na mão ali do Reino do Sul. E aí ele vai começar a cultuar em Betel. Ele vai trazer para Betel o culto, ele vai trazer para Betel a adoração. Inclusive, uma das críticas que o Amós vai fazer a ele é justamente esse culto que era feito em Betel. E ele pega Betel, não é à toa, ele pega Betel porque é o local onde Jacó havia, né, se encontrado com Deus e chamou ali a casa de Deus. Então ele restitui o culto, ele restitui o culto a Javé, a Jeová, né, mas só que não podia ir para Jerusalém, que estava no outro reino, ele agora vai cultuar em Betel. A segunda coisa que ele vai fazer é ter uma classe de sacerdotes que não eram levitas, porque ele não tinha levita no seu reino. Então ele vai instituir outros tipos de sacerdotes que não eram por linhagem, mas para quê? Para ficar independente, para impedir que o povo fosse adorar em Jerusalém. Então ele tinha os seus próprios sacerdotes, inclusive alguns sacerdotes, né, alguns reis até sacrificavam também. E ao fazer isso, ao tomar essas coisas, ele vai começar a fazer com que o Reino do Norte ele fique com as suas alianças com a Síria, né? Ele vai começar também a prosperar economicamente. E como é que ele vai prosperar economicamente, né? Tomando a terra dos pobres. E é justamente olha só como é que é o contexto para a gente poder entender da onde surge Amós. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a lei, porque a lei tinha vários dispositivos que protegiam os pobres. E aí eu preciso que você estude um pouco lá na lei do levirato, na lei do jubileu, que falava com que no 7º ano todo mundo fosse liberto, que a terra não fosse trabalhada, que você não colhesse naquele dia, que a terra descansasse, que as liberdades, que os escravizados fossem libertos. Então essas leis foram todas esquecidas. Pelo contrário, o que ele vai fazer? Ele vai, muitas das vezes, encarecer os produtos, aproveitar da carestia dos produtos do campo. Esses campesinos, eles não podendo pagar, né, por exemplo, choveu demais, perdeu a colheita, teve muito sol, perdeu tudo, ou o terremoto, que é descrito, que a gente vai ver aqui, que traz catástrofe, esses camponeses estavam o quê? Perdidos. É o que ele fazia?
ele então vinha, né, e cobrava, porque esses camponeses, para plantarem, eles tinham que pegar empréstimo com aqueles mais abastados que já financiavam para que eles produzissem os grãos. Então, olha como é que era. O camponês vinha, pegava os grãos emprestados, cultivava, plantava, quando chegava a colheita ele colhia, pagava o que devia aquela pessoa que emprestou o dinheiro ou os grãos e depois vivia do resto, vendia e vivia do resto. Então, quando vinha uma catástrofe, eles perdiam tudo que eles tinham e tinham que pagar aquelas pessoas que financiaram, os ricos que financiaram, né, uma elite que financiava os grãos. E aí o que ele fez? Ele começou então a escravizar essas pessoas por dívida. Elas começaram a ficar escravas. E uma vez escravas, elas perderam as suas terras. E quando elas perderam as suas terras, o rei Jeroboão, ele vai vender essas terras para a elite. Então a elite vai começar a concentrar terras. E esses homens que eram donos de terra, esses camponeses, eles começam a trabalhar nas próprias terras que eram deles porque eles perderam. Então, o período que surge justamente, Deus levanta Amós, aleluia, eu fico até empolgado aqui. Deus levanta Amós justamente para profetizar. Por quê? Porque a elite enriqueceu, Israel cresceu, as tribos prosperaram, mas o pobre ele empobreceu cada vez mais. Ele foi cada vez mais jogado para a pobreza, para a desgraça, sendo vendido, sua terra foi tomada, e enquanto isso eles estavam sacrificando e usando, né, o mármore, né, em pedras de mármore, dormindo em berços esplêndidos, né, e não se importando com o povo. Só que Israel não era uma monarquia absolutista. Israel era uma monarquia teocrática, aonde que, né, o rei não era absoluto. Existia uma lei de Deus, uma lei divina que ele tinha que se submeter. Deus levanta então Amós, que não era nem, ele não tinha, como diz aí no jargão, né, rabo preso. Ele não tinha rabo preso nem com a elite, não tinha rabo preso nem com o palácio, então ele podia ser outsider, independente, para chegar e confrontar o Jeroboão, ok? Então, só lembrando que quem começou a prosperidade foi lá atrás o Jeroboão I, e agora nós estamos na época do Jeroboão II, que é agora aquele que vai ter esse contato, né, no qual, né, vai surgir o profeta Amós. Está gostando? Deixa o like e dá o glória, estamos só começando, hein? Do outro lado, a questão moral não ficou, não passou despercebido pelo profeta. Havia imoralidade sexual na forma e na prostituição no templo, onde um homem e seu filho podiam ter relações sexuais com a mesma mulher. Porque nesse lá em Betel, onde ele vai instituir a adoração, também em Betel ele permitiu, né, ao longo desses anos aí, esses reis, depois de Jeroboão, até chegar a Jeroboão II, permitiu que lá fizesse sacrifícios a outros deuses. A prostituição estava lá em Betel também, que era chamada Bet-El, casa de Deus, mas casa de Deus não tinha nada. Agora, havia adoração de ídolos que envolvia adoração a outros deuses, Baal, Baalins, Astarote, todos estavam lá em Betel, eram adorados. Por outro lado, eles ainda adoravam a Deus, então era uma grande hipocrisia, porque eles cultuavam o Senhor, mas também cultuavam a Baal, faziam ofertas ao Senhor, matavam o cordeiro, sacrificando, mas por outro lado também faziam ofertas aos deuses para a fertilidade. Nessa época havia vários falsos profetas e sacerdotes que eram treinados sobre o que profetizar. Por quê? Porque esses reis manipulavam a religiosidade e eles começaram eles mesmos a instruir o que você podia dizer e o que você não podia dizer. Eles eram pagos pelos reis para dizer o que eles queriam ouvir. Havia muito pouco profeta verdadeiro e esses que haviam foram maltratados. Gente, eu vou falar sobre mais isso, sobre lá no e-book, senão o vídeo vai ficar longo. E aí eu vou, eu sei que você está comigo, aí você não está comigo, mas a gente já está com um tempinho já de vídeo. Vamos então para a Bíblia. Essa nossa aula se divide em 3 partes, né? Na primeira parte eu faço esse cenário geral, que eu faço, descrevo o que está acontecendo, para você entender o contexto principal, contexto social, contexto político, econômico. Depois a gente vai para a Bíblia e a gente vê no livro o que eu estou dizendo, como é que a gente faz esse resumo da Bíblia para você entender o livro, e depois a gente vai para a revista. Fica comigo aí, deixa o like e dá o glória. Livro de Amós, agora vamos para a Bíblia. A Bíblia é que interessa, né? Agora a Bíblia eu vou aplicar tudo que a gente já aprendeu aqui sobre Amós. Olha lá, Amós capítulo 1.
as palavras de Amós, versículo 1, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, antes que surgisse aquele terremoto que eu falei que destruiu, Deus já chamou ele lá. Ó, como se Deus falasse assim, ó, vai acontecer um terremoto, vai acontecer coisas graves, e se a coisa já está difícil, vai ficar pior ainda. 2. E disse o Senhor bramará de Sião, de Jerusalém dará a sua voz, nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Aqui já era início da sua profecia, ele falando com os pastores. É interessante, porque a profecia nasce, né, da vida do profeta, ou seja, o profeta ele fala de coisas que ele conhece. Isso é muito interessante, né? Ele é do campo, ele vai falar de coisas do campo. Então cada um vai falar de acordo com o que ele é, sua experiência. E aí, isso é importante, porque muitas vezes a pessoa fica confusa, né? Ah, por que fulano, Deus usa fulano assim? Ora, é a vida dele, é o estilo dele, Deus chamou ele para isso. E é por isso que Deus tirou ele daquele lugar para falar sobre determinados assuntos. É o caso aqui de Amós, né? Então Amós está falando, ó, ai dos pastores, haverá pranto, e cercar-se-á o cume do Carmelo, né? Carmelo, que é um monte conhecido, que é um monte chamado Monte da Decisão, que é o monte onde Elias irá desafiar os profetas de Baal. E capítulo 2, ele vai falar de Israel. Aí capítulo 2 vai falar de Israel, versículo 4, 2:4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Então ele está denunciando que Israel havia deixado ao Senhor, criaram mentiras e tornaram essa mentira verdade, porque eles acreditavam naquilo que eles mesmos disseram. Já ouviu falar aquela história, né? Que quando você fala uma mentira várias vezes torna verdade? Olha o perigo disso, né? Então eles criaram as mentiras e eles começaram a acreditar nas próprias mentiras. Versículo 5. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Dos profetas que a gente está vendo, ele é um daqueles que não tem muita questão de passar assim, consolação, restauração, não. Ele só fala de restauração no finalzinho do capítulo. O negócio aqui é mais coro mesmo, é coro. 6. Assim diz o Senhor, versículo 6, por 3 transgressões de Israel, por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Olha, sabe, botou o dedo na ferida do rei, né? Do dedo na ferida da elite, vocês estão vendendo o pobre. Eu expliquei por que esse pobre era vendido, pela Constituição, pela situação político-econômica, alta de preços, ou então por causa de mudança climática, perda de colheita, e aí eles vendiam aquela pessoa para poder pagar o preço, né, dos grãos que ele comprou ou da propriedade que ele comprou e não pôde pagar, ele era vendido como escravo. Mas por um preço de sapato. Isso que é o preço de um sapato aqui é emblemático, né? O preço do sapato, porque o sapato a gente pode pensar assim, mas o sapato é barato. Naquela sociedade não era barato, não. O sapato era uma coisa cara, não é qualquer um que tinha sapato. Todos tinham, mas era algo trabalhoso. Tudo era feito à mão, né? Tudo era feito de forma difícil. Mas então ainda vendia o justo e o necessitado por um par de sapatos, ou seja, vendia ele caro. Por que isso é importante entender? Porque se vende caro, esse homem jamais poderia pagar pela sua liberdade. Então, não era barato, era caro. Então, ele já iria trabalhar. Então, como ele não pagaria pela sua liberdade, ele iria trabalhar naquela terra para pagar a liberdade dele, que ele nunca iria pagar, ia morrer escravo. Então, ele está denunciando, vocês estão vendendo o justo, vocês estão vendendo o pobre. E por essas transgressões eu não retirarei o castigo. Que castigo? Que vai vir, né? Que vai vir. Que é, no caso, a deportação dos reinos do norte.
7. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo monte. Aí a prostituição que era feita lá no templo, né? Aonde tinha a profetisa do templo. O que era a profetisa do templo? Era a mulher que ficava no templo e ela ficava ali para favores sexuais, né? Então você ia cultuar a Baal e aí você copulava com a mulher, a sacerdotisa, né? E enfim, esse era um pecado. E o outro pecado era que eles contaminavam, eles tinham o pai, roubavam, esses ricos roubavam, esses ricos usurpavam. Por isso eles suspiravam pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Ou seja, nem isso os pobres podiam, né, jogar, se vestir de saco, lamentar e jogar pó, porque até isso eles roubavam. 8. E se deitam junto a qualquer altar, lá em Betel, sobre roupas empenhadas, na casa dos deuses bebem vinho dos que tinham mutilado. Versículo 10, né, 2:10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos vigiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre os vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos mancebos e narizeus. Não é isto, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós, aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaram, dizendo, não profetizeis. Quem era o nazireu? O nazireu era aquele que era nascido uma chamada especial, um exemplo, Sansão. Esses homens eram chamados por Deus com uma tarefa muito especial, eram homens cheios de Deus, do Espírito Santo, mas eles tinham algo diferente dos homens, eles não podiam cortar cabelo e não podiam beber bebida forte. Lembra de Sansão? E aí o que eles faziam? Para que esses homens não pudessem ser força para se levantar contra eles, eles obrigavam esses homens a tomar vinho para quebrar o voto do nazireu. E além disso, ele pegava os profetas e falava aos profetas para não profetizar. Eram profetas que eram comprados, como a gente vai ver o caso aqui, profeta da casa. Bom, eis que eu vos apartei do vosso lugar, como se aparta um carro cheio de manolhos. Assim de nada valerá a fuga do ágil, nem do forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará. Tampouco o que vai montado sobre o cavalo livrará a sua alma. Aqui ele está falando do exército, que eles se julgavam poderosos, se julgavam grandiosos, um exército poderoso, com cavalos, com arcos, com arqueiros. Mas tudo isso iria cair por terra em 622 para a Síria. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Olha, começou aqui o Senhor falar, para mostrar para Amós tudo o que ia acontecer em 622, quando tudo isso ia ruir, né? Onde a Síria iria destruir, varrer o reino do norte, né? 3, versículo 1. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto a todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Aqui, o que Deus está falando? Nós vamos nos separar, nós não vamos andar juntos. Vocês não estão fazendo a minha vontade. Então, nós não vamos andar juntos, Israel. Eu escolhi vocês. Lembra daquela metáfora de Amós? O Senhor é o marido traído, Israel é a esposa adúltera. É a mesma figura, só que de forma diferente. Ele está falando, olha, eu escolhi, de todas as nações, escolhi Israel, mas vocês não estão em conformidade. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Nós vamos nos separar. Vamos 6. Versículo 6, 3:6. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, o Senhor não terá feito? 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Então ele está dizendo assim, olha, vai acontecer coisas tremendas, mas Deus já me mostrou. Deus me mostrou por quê? Porque Deus não faz nada sem que antes Ele não revele. E assim é a nossa vida, né, irmãos? Não acontece nada que a gente se Deus não mostre. Ah, Deus está em silêncio. Eu estava pregando, até pregando, abraço à igreja de coqueiros aí, né? Pastor Milton Simões foi pregando lá ontem. Foi uma bênção, festa da mocidade, 50 anos. Eu estava falando sobre cheios do Espírito. Eu estava falando que Deus, né, fala com o homem. Deus fala com o homem. E muita gente fala assim, Deus fica em silêncio. Eu não acredito que Deus fique em silêncio. Eu acredito que Deus fale. O homem que não sabe ouvir. Deus nunca está em silêncio. Deus sempre está falando de alguma forma. Ninguém cai do nada. Ninguém peca do nada. Ninguém acorda de manhã e fala assim, desviei. Não é assim, você não acorda desviado.
Há um processo, né? Há uma coisa que vai acontecer na sua vida, uma frieza espiritual. E muitas vezes Deus mostra, Deus fala, olha, cuidado, não faça isso, vá por aqui, sai daí, isso não é minha vontade. Deus mostra, Deus sempre está falando. Então tocai a buzina na cidade, ou seja, vamos buzinar, vamos fazer barulho, vamos falar o que está errado. 3:15, e derribarei a casa do inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Aqui ele está falando com os ricos, com os poderosos. Ó, casa de marfim, marfim era caríssimo, ainda é caro, imagina naquela época, né? Não era qualquer marfim, era importado, vinha de fora. Então os ricos abastados tinham casas de marfim, e os pobres faziam casas de pedra, né? Casas de pedra. Muitos moravam até em buracos, em tocas, né? Em cavernas, porque não tinham dinheiro, não tinham como construir. Então o Senhor estava dizendo, ó, isso vai acabar, eu vou derrubar essas casas aí. Olha como é que Deus está falando. Capítulo 4, versículo 1. Ouve esta palavra, vós, ó vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres e quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vacas de Bazã, aqui é o profeta falando da sua experiência, né? A Bazã era uma região onde tinha um gado extremamente bonito, um gado tipo, como é que eu vou dizer aqui, né? Não sei se eu posso fazer essa comparação, mas eu vou tentar fazer aqui. O pessoal do interior vai entender, né? Gado Melore, já ouviu falar em gado Melore? O pessoal do Goiás deve conhecer isso aí, né? Gado bom, gado de corte. Bazã era uma região conhecida por ter o melhor corte de gado de corte que tinha. Era um gado forte, um gado poderoso. E essa região, então, ela lucrava com isso e dizia que ela era bastada. E aí ele fez assim, dizendo assim, ó, vós vacas de Bazã, ou seja, ele não está falando com as vacas não, está falando com os donos, com os proprietários, com os ricos, com os abastados, que se portavam assim, cheio de orgulho. E aí o Senhor falava com ele, vocês estão oprimindo os pobres, quebrantando os necessitados, e dizendo, daqui, ou seja, tomando deles, o Senhor vai cobrar disso. Isso é muito importante, né? Porque chega um ponto, né, trazendo para os dias atuais, que a igreja, de alguma forma, né, ela se perdeu nesse caminho aqui. Hoje, quando a gente fala sobre pobre, quando a gente fala sobre justiça social, eu percebo muito isso. Quando eu posto alguma coisa lá de Jesus, de Deus, o pessoal curte, os crentes curtem. Quando eu falo em justiça social, quando eu falo de dar comida ao pobre, o povo já não curte, fica assim. Como se a questão social fosse pauta ideológica. E não é. Não é pauta ideológica nem de um grupo, nem de outro. Nem de oposição, nem de situação. É a Bíblia. Deus se preocupa com a questão social. Infelizmente, né, isso entrou na igreja, enraizou na igreja, e quando fala nisso as pessoas fecham o coração. Ah, esse aí está falando de ideologia, esse aí está... Não, não é isso, é Bíblia, é o Senhor, nós não podemos rasgar isso. Nós não podemos rasgar a Bíblia, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que está falando no nosso coração. Olha só, não é eu que estou falando, não é uma ideologia que está dizendo, não, é a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Que oprimais o pobre, que quebrantais os necessitados, e que dizeis aos senhores, dai cá. Olha só, que oprimir o pobre, então, hoje, se você vive, se você é patrão e você oprime seu empregado, toda a riqueza que você construiu em cima de baixos salários, se você é um patrão que não paga os direitos que tem que pagar, se você explora os seus funcionários, se você não paga suas horas extras, se você tem balança enganosa, se você não paga os seus impostos, se você não quer assinar a carteira de trabalho, se você contra as garantias trabalhistas, olha como é que é isso, se você é contra, se você acha que as garantias trabalhistas, elas são erradas, fique sabendo que as garantias trabalhistas é uma forma de proteger os pobres, aqueles que não têm recursos, que não têm condições. E a igreja não pode se posicionar dessa forma. Aqui depois, é isso que a Bíblia está falando, sem rodeio, sem rodeio. É o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu acho, não é o que você pensa. É o que a Bíblia diz. Então, e é interessante, vamos seguir porque é o tempo, né? Olha, aqui levarão com anzóis. Houve o reinos aqui, reis, agora me fugiu o nome, você pode dar uma busca, que um deles, no momento que foi deportado, foi preso uma argola no seu nariz e ele foi levado para a Síria.
eu não me lembro se foi para a Síria, se foi a Babilônia, mas vale você pesquisar, agora não me lembro qual, mas foi colocado esses anzóis, né, foram presos no nariz dele, seus olhos foram vazados, colocaram anzóis no nariz dele e ele foi levado para a Síria, cumprindo o que Deus havia falado por Amós. Amós 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então vai chegar o dia da conta. É como se ele dissesse assim, vai prestar conta. E trazendo para os dias atuais, não importa, se nós não estivermos cumprindo o Evangelho, não estivermos cumprindo a palavra de Deus, nós vamos prestar conta. Seja quem for, a Bíblia diz que em Apocalipse todos prestarão conta. O Senhor mostrou ao profeta João dizendo que vi todos, ricos, pobres, grandes, pequenos, brancos, pretos, poderosos ou não poderosos, todos prestarão conta, todos comparecerão diante do trono do Senhor. Aleluia! E deu os mortos que nele, deu o mar, os mortos que nele havia, e deu a terra, os mortos que nele havia, né? E todos que estavam mortos ressuscitaram ressurgiram para poder prestar contas, né, para Deus. E aqueles que não foram achados no livro da vida foram jogados no lago de fogo, né, que é a segunda morte. Então todo mundo vai prestar conta. Então, se você é um bom profissional, seja um bom profissional. Se você for um bom advogado, seja um bom advogado. Se você for um mau advogado, você vai prestar conta. Se você for um mau médico, você é um médico mau, você é um médico ruim, você faz coisas erradas, você vai prestar conta. Se você é um político errado, você vai prestar conta. Se você é um pastor errado, você vai prestar conta. Se você é um profissional, preste atenção, o Evangelho é o homem todo, para o homem todo, em todas as suas esferas, em toda a sua... Não adianta você ir para a igreja, botar o terno, ir lá e ficar no domingo adorando e depois chegar na segunda-feira, fazer coisas erradas, ser um péssimo pai, uma péssima mãe, ser um péssimo profissional, um péssimo empregado. Todos vão prestar conta. Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Comenta aí que está muito parado, eu não quero que você durma. Começa a comentar, prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Aquele Israel se preparou e pagou preço. E hoje, esse Israel é quem? É o Brasil? Não, não é o Brasil, porque nós não vivemos numa monarquia religiosa, né? Teocrática, não. É o quê? É a cidade do Rio de Janeiro? Não. Quem é o Israel? O Israel é a igreja. Nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Eu e você, cada dia mais, temos que nos preparar para nos encontrarmos com Deus. E aí, 5, versículo 4, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Aí vem o refrigério, né? Buscar a Deus. É isso que ele estava falando. Ele não estava falando com ódio no coração. Ele não estava falando com destruição. Não, busca a Deus. Volta para o Senhor. Se arrepende do seu mal, né? Voltai, buscai-me e vivei. Porque só existe vida em Deus. Só existe vida no Senhor. Versículo 5, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gigal, nem passeis a Berseba, porque Gigal certamente será levado cativo e Betel será desfeito em nada. Ele estava ali criticando, né? Porque aquele rei que eu falei no começo mudou, já que ele não podia ir para Jerusalém, ele começou a cultuar em Betel. 6, buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em Aslosna e deitais por terra a justiça. Ou seja, né, esqueceu, jogaram fora a justiça, jogaram fora a lei do Nazireu, jogaram fora a lei, né, do ano sabático, né, a lei do jubileu, onde tinha que libertar os escravos, onde tinha que deixar a terra descansar, onde tinha que perdoar as dívidas. Tudo isso foi tirado, né? E aí ele está falando assim, olha, converteis o juízo em esterco, né? E deitais por terra a justiça. Aí, vamos seguindo, versículo 11. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigeis um tributo de trigo,
Edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Por quê? Porque em 622 foi tudo destruído, e aquela riqueza, tudo aquilo que eles se julgavam, toda aquela concentração de renda, toda aquela grandiosidade que eles tinham, tudo caiu por terra. Porque ficou tudo lá e o povo foi destruído, foi morto, foi levado, as 10 tribos desapareceram, foram levadas cativas. Hoje no Brasil a gente vê tanta pobreza, a gente vê tanta gente com muito e tanta gente com pouco. Eu fico percebendo aqui essa situação, por exemplo, do Rio de Janeiro. Chegou uma pesquisa mostrando quantas pessoas têm mais de um imóvel, quantos imóveis vazios, que não consegue alugar, mas está vazio, que não consegue vender, mas está vazio. Quantas pessoas deixam seus imóveis para animais porque não tem herdeiro? Quantas pessoas, quantos prédios, quantas casas estão vazias? Não estou defendendo que ninguém vai tomar nada, estou falando isso. O que eu estou falando é que tem muita gente que tem muito, aliás, tem pouca gente que tem muito, e muita gente sem nada, muita gente sem teto. Muita gente morando na marquise, embaixo da marquise. Muita gente morando nas ruas. Isso é culpa de Deus. Isso não é culpa de Deus, isso é culpa do homem. O homem que faz isso. Quanta terra, quanta gente concentrando terra. Quanta gente com terras e mais terras, que só sabe para ter vacas de Bazã. Ali com aquelas terras, e tanta gente querendo plantar, tanta gente querendo colher, tanto camponês querendo um pedaço de terra. Então, quando a gente fala disso, fala que a ideologia não é ideologia, é Bíblia. Você que é cristão, faça a sua meia-culpa, pare para pensar. As igrejas hoje só enriquecendo, conquistando mega igrejas, mega templos, mega churches, cultos onde as igrejas se transformavam em grandes shoppings, em grandes mercados, onde se vende de tudo, se vende fé, se vende religião, se vende Bíblia, se vende carro, se vende roupa, se vende terra, se vende natura, se vende produtos, se vende tudo que você imaginar. Tem uma igreja, hoje você vende até a alma, né? Deus não está nesse negócio. E quantas igrejas estão precisando, quantos pastores estão sofrendo, quantos homens justos, honestos estão no campo, estão lutando no meio dos indígenas, pregando a palavra nas sociedades ribeirinhas, no meio dos quilombolas, no meio dos camponeses, em igrejas pequenas sem recurso. E quantas igrejas lucrando, quantos pastores enriquecendo, andando de jatinho, andando ostentando, né? Com bolsas, que você vê bolsas de grife no meio de uma comunidade, sapatos caríssimos no meio de uma comunidade, anéis de ouro, relógios de ouro, de Rolex. Por como nós estamos permitindo isso? Como Deus poderia estar nesse negócio? Então, vamos lá, que estamos só começando, eu não estou saindo. Olha só, portanto, vamos lá. 5,12, porque sei que são muitas vossas transgressões e enormes vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, rejeitais os necessitados na porta. Não precisa nem comentar, né? A Bíblia está falando por ela mesma. Versículo 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos Exércitos estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo da porta. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos tenha piedade do resto de José. Aí ele fala também sobre o dia do Senhor, né? Versículo 18, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz, porque muita gente falava, lembra do profeta Joel que falou, o dia do Senhor vem ardendo, o dia do Senhor vem. Então muita gente falava, vai vir o dia do Senhor, vem o dia do julgamento. Só que ele está falando o seguinte, por que vocês estão querendo do dia do julgamento? Porque vocês serão julgados, né? Vocês serão os primeiros a serem julgados. Capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o intrépido dos teus cantos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como água, e a justiça como ribeiro impetuoso. Oferecer-me-ia os vós sacrifícios e oblações do deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levaste a tenda de vosso Moloque ao altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmo. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Não quero mais o seu culto. Pare de ser hipócrita. Não vou aceitar mais, Israel. Não quero mais. Não quero o seu culto.
Isso a gente não precisa nem dizer, isso tem uma aplicação prática para os dias de hoje. Não adianta você cultuar a Deus se você não ama seu irmão, se você não ama seu próximo, se você não pratica a caridade, se você não é uma pessoa que oferta, que busca o bem-estar do outro. Não adianta você ir para a igreja. Você pode ir para a igreja, você pode pular, rodar, cantar, pode não pular, rodar ou cantar, pode tocar, pode pregar, pode ser pastor, pode ser profetista, pode ser o que for. Deus não aceita nosso culto quando nós não cuidamos do próximo, quando nós não cuidamos do seu irmão. A igreja, o culto se transformou às vezes em alguma coisa só que eu quero isso, eu vim buscar a minha bênção. Ninguém fala assim, eu vim buscar a bênção por alguém, eu vim buscar a bênção pelo meu irmão, eu vim interceder por alguém. Essa é a verdadeira intercessão, é poderosa, mas geralmente a gente não intercede por ninguém, a gente intercede por nós mesmos. Então Deus não aceita esse culto. E se a igreja estiver fazendo esse culto, se você estiver fazendo esse culto, pare, porque Deus não aceita. Assim também é que o Senhor estava sobre o muro levantando um prumo, que é o texto que a gente leu. E tinha um prumo na sua mão, e o Senhor me disse: que tu vês, Amós? Eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que porei o prumo no meio do meu povo, Israel, nunca mais passarei por ele. O que era o prumo? Era para dizer: olha, Israel está fora dos quadros, né? Israel está fora dos quadros. O prumo serve para você ver se está certinha a obra. Israel está fora. Coloca o prumo, vê se está certo. O que é o prumo? É a palavra de Deus. Está fora do prumo. Falou assim, ó, rejeitado. Então Deus estava falando aqui que rejeitaria a obra de Israel. Por quê? Porque estava fora dos padrões estabelecidos por Deus. Aí, o Roboão II, né, não gostou nada dessas profecias. O que ele vai fazer? Vai chamar o profeta contratado, profeta da casa. Quem é o profeta? Amazias. Olha só o que diz aqui Amazias, capítulo 7, versículo 10. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós, tens conspirado contra ti, fofoca. No meio de casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Assim diz Amós, Jeroboão, assim, porque assim diz Amós. Ele falando, Amazias, né? Amazias, o profeta falso, comprado, vendido, falando de Amós. Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Ou seja, contou a profecia que Amós estava profetizando. Ou seja, profetizou que tu vai morrer, rei. Profetizou que vai ser levado cativo, que o rei não vai ser levado cativo. Depois Amazias foi de Amós, o leve traz. Ó, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali como pão, e ali profetiza. Ou seja, sai daqui, vai para lá, porque as coisas vão ficar feias para você, mas eu quero que você fique bem, eu quero cuidar de você. Então olha só como é que é falso, né? Tem gente falsa, né? Os Samaías. Tu conhece alguns Samaías? Tem alguns Samaías aí na tua igreja? Misericórdia, Deus nos livre dos Samaías, né? Então ele ouviu a profecia dura, foi lá, falou com o rei: ó, rei, tá falando de você, falou que tu vai morrer. Aí chegou para ele e falou assim: ó, o rei quer te matar. Jogando dos dois lados, olha só que coisa tremenda, né? Aí depois Amazias disse: vai-te, ó vidente, mas em Betel, versículo 13, daqui por diante não profetizareis mais, porque é o santuário do rei e da casa do reino. Expulsou ele lá de Betel, porque Betel era onde ele estava ganhando dinheiro, era a casa que tinha instituída como casa de Deus. Aí vem a resposta de Amós, que é o texto também que a gente leu na revista. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, ou seja, pastor e cultivador de sicômoros, que é aquela figueira, tipo de figueira. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Bom, e aí tudo isso vai se cumprir, né, no cerco que vai acontecer. E aqui ele explica: olha, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho medo de você, Amazias, né? Eu não sou da casa, eu não sou profeta comprado, eu não tenho rabo preso com vocês não, filho. Eu vou aqui profetizar, Deus me chamou, eu vou falar. Deus me chamou e eu vou falar, né? Sou a voz que clama no deserto. Aí ele começa a falar e fala e entrega e fala: ó, e vai acontecer o juízo, ele vai vir. E aí, acho que o capítulo ele vai falando sobre várias mensagens.
E vem a restauração também, temos também que falar a restauração. Amós 9, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega. Aí ele está falando com o povo dele, né? Com os camponeses, com as pessoas que sofredoras lá do campo. Ele vai falar assim, olha, vem dias em que a lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas, e o que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. E plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Aleluia! E os plantarei na sua terra, e não sereis mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. E essa profecia é a profecia lá para o cumprimento do final de todas as coisas, Deus prometendo a terra restaurada, né? A igreja na Nova Jerusalém, Israel recebendo a terra como promessa, como Deus tinha prometido a Abraão, o seu servo, seu amigo, há mais de 400 anos atrás. Próxima sessão, a gente entra na revista. Não me abandona não, fica com a gente, que agora a gente vai aplicar todo esse conhecimento, que eu espero que você esteja absorvendo, gostando, anotando, né, na lição. Agora a gente vai estar no tópico 1, introdução, né? Amós denunciou, a gente não vai demorar muito, porque tudo que está aqui a gente já falou um pouco, eu só vou pontuar aquilo que eu disse, né? Amós denunciou a injustiça e a corrupção, que nós vimos, e por isso precisou enfrentar tudo que se opunha à sua mensagem profética. Sua vida nos mostra que realizar a vontade de Deus não isenta ninguém de enfrentar obstáculos. Inclusive, uma coisa interessante, quando Samaías, né, ele se levanta contra ele e fala para ele fugir, para ele ir embora, e ele fala que, eu não era profeta nem filho de profeta, mas o Senhor me chamou, me deu a mensagem, né? Amazias vai falar, e realmente ele desaparece do cenário, ele volta de novo para sua casa, parece que para Samaria, e ele passa o resto da sua vida ali. O reinado, o período profético dele foi muito pequeno, foi de 2 a 4 anos, coisas assim, bem curta mesmo. Ele foi lá, entregou a mensagem, mandaram que ele se retirasse lá, e ele se retirou, voltou para o que ele fazia anteriormente, né, cuidando do seu gado, devia cuidar ali do seu gado, e ali ele ficou. Ok? Então isso é importante. Então, e é interessante isso também, a gente ressaltar, que é um profeta que muitos profetas não viram o cumprimento da sua profecia. Então ele não vê o cumprimento da profecia, ele não alcança isso, né? Ele morre antes, ele para até a sua missão profética, ele é desacreditado, Jeroboão não leva em conta, Amazias muito menos, né? O povo não está nem aí para ele, ficou como se fosse um louco, um boiadeiro louco, um pastor maluco, né? De ovelhas doido lá, plantador de sicômoro, figueira, enfim, um louco. Foi, profetizou e sumiu, né? Não viu. Às vezes nós estamos pregando e queremos o resultado daquilo que a gente prega, mas a gente não tem que estar preocupado com o resultado daquilo que a gente prega. A gente porque se a gente falou que Deus mandou, a gente pode ter certeza que vai se cumprir. E o cumprimento não é nosso, não é problema meu, é um problema daquele que mandou, problema de Deus. Então se você tem certeza que Deus mandou, fique firme, fale a verdade, fale e não te cales. 1. Cenário da mensagem de Amós. O livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa, tinha muito culto, mas pouca adoração. No entanto, o povo estava distante da presença de Deus. Era uma vida espiritual de aparências. Embora continuasse a praticar os rituais exigidos pela lei, em alguns casos se excedessem na observância da lei, os corações estavam afastados do Senhor. E aí eu destaquei a questão da religiosidade, né? As pessoas confundem muito religião com religiosidade, espiritualidade com religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é formalismo, sabe? Você tem que ir para a igreja porque tem que ir para a igreja, você tem que cultuar porque tem que cultuar, tem que dar dízimo porque senão vai para o inferno, tem que fazer isso porque tem que jejuar, que nem o outro falou do negócio do jejum, o pessoal ficou brabo comigo aí, porque não, jejum é para expulsar demônio, não é para expulsar demônio, não, mas tem que jejuar segunda, quarta e sexta, quem falou? Se eu boto uma escala de jejum, virou religiosidade, não é espiritualidade, não existe escala para jejum, não existe tempo para oração, isso é uma questão pessoal, é minha com Deus. Então tudo que eu faço por regra vira formalismo, vira religiosidade, vira uma coisa vazia. Então o povo ficou assim, e tinha religiosidade. Então cuidado com a religiosidade, tem uma fé viva, né? Tem uma fé próspera, tem uma fé verdadeira. Isso que é importante. Cuidado com ativismo religioso. O que é o ativismo religioso? É você estar enfiado na igreja, direto de igreja. A igreja às vezes tem tanto trabalho, presta atenção nisso.
Às vezes a igreja tem tanto trabalho, tem tanta coisa, tem tanto negócio, que não dá tempo de você nem adorar a Deus. Você está fazendo a obra de Deus, mas às vezes não está deixando que Deus faça a obra em você. Segunda é culto disso, terça é quarto daquilo, sexta saída, sábado é festa, terça de manhã é consagração, sexta-feira é a vigília, sábado é ar livre, domingo é a escola dominical, e você não para, agora culto à noite, reunião de obreiro de... É isso que a religião se transformou nisso, é uma religiosidade. A gente tem muito trabalho, mas pouca qualidade. Às vezes a gente tem que fazer esse meia-culpa. Vamos lá, vamos seguir. Estou só começando, hein? Briga comigo não, deixa o like e dá o glória. 1.1, não foi escrever nada. 1.1, sobre o profeta Amós. Aí eu já falei, né? Amós era um homem de Deus que trabalhava no campo, com gado, ok? Na pequena cidade, no interior da Judéia, chamada Tecoa. O profeta não era membro de uma família sacerdotal, como os profetas Jeremias e Ezequiel, ou um profeta palaciano, como o profeta Isaías e Daniel. No entanto, Amós foi um servo de Deus, humilde, corajoso e obediente. Olha, porque ele teve muita coragem. Porque o fato dele não ser um profeta da religiosidade ali, da panela, quer dizer, ele podia morrer, só podia mandar. Porque que era um pastor a mais, um pastor a menos, né? Porque pastor, naquela época, pastor não tem pompa, não tem nada. Era pessoas geralmente pobres, eram pobres, os pastores eram uma classe pobre. Então, se some com ele lá, está sumido. Então ele foi corajoso, ele foi lá, entregou a mensagem, denunciou a injustiça que estava acontecendo. Olha, que tremendo. Então ele foi um humilde, corajoso e obediente. Ele corajosamente entregava o recado de Deus aos poderosos do povo, cumprindo as ordens do Senhor. 1.2. Rejeição sofrida por Amós. Diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção, opressão, o profeta Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. Então essas coisas, será que ainda tem hoje, né? A aplicação, será que a igreja ainda tem isso, corrupção? Será que ainda tem pessoas que são consagradas porque dizimam alto? Será que ainda tem, será que as pessoas estão cuidando dos pobres? Será que ainda tem família que manda na igreja? Será que tem gente que acha que manda no pastor porque dá um dízimo bom? Será que o pastor tem realmente condições de tratar do pecado? Ele pode falar do pecado? Ou o povo quer dizer o que o pastor tem que falar, o que o pastor tem que pregar? Se ele pregar o pecado, o povo faz rebelião, vai no presidente para tirar ele? Como é que é isso? Então tudo isso está aí, está presente hoje em dia. Está presente hoje em dia. A palavra de Deus é atual. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, ok? Vamos lá. Ele transmitiu a mensagem de Deus, 1.2. Um sacerdote de Betel, chamado Amazias, tentou expulsá-lo, né? E aí, ele tentou intimidar o profeta. Recorreu ao rei Jeroboão, mentindo para obter a aprovação do rei. E sucesso em seus intentos contra Amós. Ou seja, eu vou lá, no rei que eu falei, já falei sobre isso, né? Mas eu estou só para você entender que tudo que eu falei está aqui na revista. Então ele foi lá e falou, eu tenho um tal de Amós aí, um louco que surgiu lá de Samaria, veio para cá, de Tecoa, veio para cá perturbando e falou que tu vai morrer. Aí ele queria, na verdade, que o rei Jeroboão desse uma sentença de morte para que ele pudesse então executar. Depois usou o povo contra Amós, falou que ele estava alvoroçando o povo, né? O povo estava alvoroçado por conta dele. E esse homem é um homem que está profetizando o caos aí de Israel. E desdenhou sobre a origem do profeta, usando como argumento para desacreditar sua mensagem, falando assim, tu não é nada, tu não é ninguém, cara, tu não é ninguém. Aí foi a acusação. E letra D, com a autoridade que possuía, tentou se proteger citando o santuário do rei e não do templo do Senhor. Ele falou assim, Betel, que era o local onde ele estava, assim, isso é coisa do rei, tu mexer com isso aí vai mexer com o rei, que o rei que estabeleceu. Aí tentou ele manter ali a sua autoridade. E hoje, irmãos, será que se alguém hoje na igreja, com um coração sincero, falar a verdade, será que vai ser acolhido ou não vai ser acolhido? Há instituições aonde, há igrejas aonde um profeta ou um homem de Deus, uma mulher de Deus ainda pode denunciar, assim, no sentido, não gosto da palavra denunciar não, porque a palavra denunciar significa que você está sendo, como é que eu vou dizer, você está sendo o certo e a pessoa errada, está se colocando na posição de juiz. Eu não gosto muito dessa palavra denunciar, mas eu posso falar assim, apontar, mostrar. E às vezes é que o apóstolo Paulo, né, fala, né, sobre exortação. A exortação é mostrar com carinho, com amor, né, mostrar, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está legal, a gente pode fazer diferente. Será que vai ter crédito? Será que vai ter crédito se ele não for da família mais poderosa da igreja, dos fundadores da igreja, daqueles que dão mais dinheiro, mais influentes? Se ele não for filho de pastor, se ele não for filha de pastor, se ele não for filha de pastor, será que ele vai ter voz?
Ou será que só o filho do pastor que tem voz, a família do pastor que manda, só eles é que... Ou só os obreiros, um membrozinho não tem valor, não pode falar nada lá na igreja, né? Não, você não fala nada, quem manda aqui sou eu. Será? É isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que pensar. E hoje, será que é diferente? Se surgiu um Amós lá na tua igreja, todo cheio de roupa estranha lá do campo, todo, né, com cheiro de boi, de vaca, cheio de pena, não sei, pena de mato, né? Você vai dar crédito a ele? Você vai falar, Deus mandou vir aqui falar, tu vai dar crédito? Será que a gente vai dar crédito hoje? Porque o problema é que a igreja como forma geral, quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando de uma forma tudo geral, não estou falando da nossa igreja Madureira, não estou falando, não é crítica à nossa igreja, não. É o corpo de Cristo, é nós como um todo, não estou olhando só para Madureira, não existe só Madureira, existe a igreja, é tudo, somos nós somos a igreja. Então, as igrejas, na verdade, elas vão se institucionalizando e elas vão se enrijecendo, a ponto de não ter espaço mais para a ação do Espírito Santo. Quantos cultos não tem mais ação para o Espírito Santo? Canta, e palavra, 5 minutos, 10 minutos, pregador se passar 5 minutos e não volta mais, se falar alguma coisa que o pastor não gosta, não volta mais, né? E aí tem aquele grupozinho de pastores que pregam sempre aquelas mesmas coisas, ou então aqueles amigos que pregam, aqueles pregadores que vou trazer fulano que prega o que eu gosto, né? Será? É uma reflexão que a gente tem que fazer na escola bíblica dominical, sem crítica à igreja, sem usar para atacar o pastor, atacar a igreja, sem isso, não é essa a ideia, mas é o local para fazer essa reflexão, para mostrar o que é uma fé genuína. 1.3, a resposta do profeta Amós. E aí Amós fala, né? Eu não era do campo, não pertencia à elite religiosa, ao civil do seu povo, eu não era profeta, nem filho do profeta. Amós tinha uma consciência, letra B, de que a única autorização necessária para cumprir seu ministério era o chamado de Deus. Oh, maravilha! Oh, como é que o nosso pastor aqui trouxe aqui, ó. Então não é esse negócio de ser, tem que ser, ser filho de pastor. Não, irmão, tem que ser filho da mesa de oração. Não, tem que ser o Espírito Santo. Nós estamos na época do Espírito Santo. É Ele que diz, é Ele que dá autoridade. Recebereis poder de Deus, não do homem. Então você tem que ter autoridade de Deus. O que foi? Deus mandou? Então fale. Se Deus mandou, se Deus não mandou, não fala não, que tu vai pagar o preço. Mas se você tem certeza que Deus está te usando, fale. Tenha autoridade, porque é essa autorização que Deus te dá. Existem muitas pessoas preocupadas com consagração, eu quero ser pastor. Por que você está preocupado em ser pastor reconhecido pelo homem? Quem tem que reconhecer seu ministério é Deus. O homem só vai dizer uma coisa que Deus já levantou. Mas tem muita gente que é pastor e não tem cargo. Ele está no campo, ele está na rua, ele está pregando, ele está pastoreando, ele está ajudando, está aconselhando e não tem carteirinha de pastor. Você não precisa de carteira de pastor para trabalhar na igreja. Você não precisa de carteira de missionário para trabalhar na igreja. Pobre é o crente que fica atrás de cargo, bajulando, que fica ali cercando, que fica às vezes adulando para receber cargo, para receber direção de igreja. Né? Não faça isso. Não faça isso. C, o profeta não se escondeu. Letra C, não se calou ou mesmo intimidou diante das ameaças sofridas pelo sacerdote, alguém que supostamente deveria apoiá-lo. Mas Amazias, não ia apoiar porque o Amazias estava ganhando dinheiro, estava enriquecendo com aquele negócio, né? E ele não ia fazer isso. Bom, gente, não se esquece aí que a gente tem um curso, tá? Agora um curso online para você também, tá? Curso de líderes. Você quer fazer curso de líderes comigo? Quer fazer o curso de obreiros e curso de capelania, tudo online, olha, tudo online, tá o link aqui embaixo, você vai estudar comigo esse curso, vai ser bom aí para você. Quer estudar? Carteirinha, certificado, aula online, material incluído. Preços aí muito bons. Eu sei que você gosta da minha aula, gosta de estar com a gente, já é aluno aqui, né, do Boa Semente. Um dia o irmão falou assim, eu sou aluno do Boa Semente, né? Aluno aqui do Boa Semente, e eu gostaria de ser ter mais um contato com você e ensinar mais coisas. Então tem curso de liderança, curso de obreiros, curso de capelania, tá? E para quem já fez o IB, que para consagração você tem que ter o IB, também temos curso de teologia, mas para quem já fez o IB, que já está tudo certinho com Madureira lá para ser consagrado, né? A gente faz também, ensina também teologia para aprofundar aí o seu conhecimento. 2. A essência da mensagem. Nesse tópico vamos ver o que ele falou, né? O livro de Amós pode ser dividido nos seguintes temas. Nos capítulos 1 e 2, o profeta prega para o povo de Deus, essencialmente o reino do norte, Israel. Já nos capítulos 3 a 6, as mensagens de Amós são proferidas diretamente para Israel e seus líderes. E nos últimos capítulos 7 e 9, Amós relata suas visões, né? Aquelas visões que eu falei, do prumo, do figo,
relata suas visões a respeito do juízo de Deus, o dia do Senhor. 2.1. A justiça de Deus. Entre o povo de Deus, a sensibilidade e o amor ao próximo eram coisas tão distantes que pessoas honestas eram vendidas como escravos caso não pudessem pagar suas dívidas. Já explicamos isso. O pecado estava tão enraizado e normatizado que os pais e os filhos se relacionavam sexualmente com as mulheres dos seus pais. O incesto. Nesse estilo de vida tão contrário aos ensinamentos de Deus, era comum comer comidas oferecidas aos ídolos. A injustiça imperava entre a liderança religiosa e se escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, oferecendo cultos que não agradavam mais ao Senhor. Então, quando você ia criticar, falava, não, Deus quer assim. Não, isso é coisa de Deus. Não mexe isso não, que é coisa sagrada. Então você não pode falar nada porque aquilo tudo é de Deus. Então, por dentro, né, aquilo está tudo podre, aquelas pessoas estão longe de Deus. É uma religiosidade apenas, não é uma espiritualidade, mas uma religiosidade. Faz aquilo só de aparência, né? Então, tudo isso que está aqui eu já comentei. 2.2. Deus exige retidão e justiça do seu povo. Retidão é a conduta correta, especialmente nos lugares onde a justiça deve alcançar todas as pessoas, independente da sua classe social. Então, se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, a justiça é para todos. Amós 5.24. Corra, porém, o juízo como águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Ou seja, a água é assim, a água se espalha. Aonde tiver espaço, ela vai. Né? A água não diz assim, não vou molhar essa terra, não, porque essa terra eu não quero. Ela não desvia de uma terra. Ela vai, o que tiver na frente dela, ela vai levar, ela vai molhar, ela vai regar. Ela não escolhe terra, assim é a justiça. Ela não escolhe local para agir. Então, por isso que ele fala, corra, porém, o juízo, é que o juízo é a justiça, é a prática da justiça, né? Como águas, e a justiça como ribeiro impetuoso, que chegue a todos os locais, que não cuide só dos ricos, mas também proteja os pobres, né? Que não proteja só aqueles mais abastados, mas que também cuide das pessoas do campo, daqueles sem terra, dos sem teto, daquelas pessoas que não têm, que por algum motivo da vida perderam tudo, e a gente tem que cuidar. É como aquela história lá de Jacó, o maior, completa, o maior cuida do menor. A justiça e a injustiça sem a retidão não passa de um engano. A falta de retidão era sentida nas 3 esferas da vida pública, no tempo do profeta Amós, nos tribunais, nas classes sociais mais favorecidas e no culto a Deus. Nos tribunais, por quê? Porque quando havia esse processo, por exemplo, do camponês perdeu as coisas lá, tinha um processo. Aí vai abrir um processo para poder ele perder a terra dele. Então eles iam para os tribunais. Só que quando chegava nos tribunais, né, que o pobre ia lá explicar o que aconteceu, perdi tudo, perdi minha terra, perdi a produção, choveu demais, não sei o quê, aquele juiz já estava comprado. Comprado pelo quem? Pelo dono, pelo proprietário, pelos poderosos. Então aquele juiz já estava vendido. E o que acontecia? Aquele pobre perdia a causa e ele ficava então à mercê daquele homem. Ele perdia suas terras e ficava trabalhando nas terras que foi dele. Então, nos tribunais, isso acontecia, os tribunais estavam vendidos, nas classes sociais mais favorecidas, porque cada vez mais ia tendo a concentração de terra, então ele tomava a terra do Antôniozinho, tomava a terra do Joãozinho, tomava a terra, sabe o tempo dos coroné? O tempo dos coroné, né? E ele tomava a terra e ia só enriquecendo, ia só enriquecendo, ia só enriquecendo. Então, tinha grandes propriedades de terra, estavam nas mãos de poucas pessoas, poucos proprietários, e uma grande massa de camponeses sem terra, sem nada para poder plantar, tendo que trabalhar então nas terras que um dia foram deles. Cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão e justiça. Não sou eu que estou escrevendo, tá vendo? Tá vendo? Amar a Deus e ao próximo de forma prática e não apenas com discursos evasivos e vazios. Especialmente os menos favorecidos, isto é, os menos amados na prática. Então você tem que cuidar das pobres, tem que cuidar do seu irmão que está passando necessidade. Tem que, olha, quantas instituições nós temos, aí vamos fazer aí, por exemplo, quantos cantores você conhece que doam dinheiro para instituições? Quantos cantores atuam? O pessoal só mete o pau que, fulano faz campanha da Unesco, ciclano faz Criança Esperança. Mas quanto que você doa? Qual a instituição que você ajuda? Você tem um orfanato? Você ajuda um orfanato? Você já visitou um orfanato? Você já ajudou crianças carentes? Você já fez sopão na rua? Você já ajudou instituições de idosos?
A igreja tem feito isso, nós temos feito isso. Não, irmão, aqui o dinheiro é para o Senhor, o dinheiro é para o Senhor. E a igreja só enriquecendo, as mega igrejas, short igreja. Telão, luz, fumaça, raio-x, raio estrobosfóbico, estratosférico, né? Efeitos especiais, som de primeira linha e o povo passando fome. Então, é isso que nós temos que ver, meus irmãos. Isso que nós temos que cuidar do nosso irmão. Tem que cuidar daquele irmãozinho que você critica. Ah, irmão tá feio, mas você já ajudou ele. Criticar a irmã, você já deu uma roupa para ela? Já deu um par de criança? Olha, vou dar um exemplo aqui. Na festa das crianças, você ajuda uma criança a ter... Vamos fazer uniforme. Você já sabe se todas as crianças têm dinheiro para fazer uniforme? As crianças que estão ali, elas têm dinheiro, os pais têm dinheiro para pagar o uniforme? As crianças que têm ali, elas têm dinheiro para se vestir? Quantas vezes na escola dominical, eu falo isso de experiência própria, a escola dominical dá comida. Muitas crianças que vão, na época que eu era superintendente, eu dava o café da manhã porque eu sabia que muitas crianças só tinham aquela alimentação. Eu sou professor de escola pública e quando eu vejo alguém atacando os professores, eu fico triste. Porque eu sei que os professores trabalham muito, agora os professores seculares trabalham muito. E na escola que eu trabalhava, escola pública que eu trabalhava, no ensino médio, era o local onde as crianças comiam. Muitas crianças só iam lá por causa da merenda, elas não iam por causa de estudar, não. Os pais levavam porque só tinha aquela alimentação. Muitas crianças falaram para mim, professor, eu estou aqui, tio, eu estou aqui, e eu só tenho essa comida. Então eu tinha que ter aula para poder ter merenda. E quantos vão lá e desviam a merenda? Quantos vão lá e roubam a merenda das crianças, roubam o uniforme das crianças? E quantos vão lá e criticam a escola? E quantos na escola, trazendo para a igreja, e quantos na escola dominical, não tem que dar lanche não sei o que lá, quem tem fome come em casa. Ainda usa a Bíblia, irmão, para poder tentar, um versículo isolado, para poder justificar a falta de amor, de caridade. Então dê, irmão, dê. Uma igreja que eu dirigi, eu falei assim, eles faziam cantina para criança. Eu falei, que cantina? Culto de criança não tem cantina. Tem que dar. Dá comida para esse povo, dá cachorro quente, dá. Alguém tem que doar, nós vamos doar, nós temos que abrir nossa mão. Oh, meu Deus, Deus está falando, Deus está falando. 2.2. A necessidade do verdadeiro arrependimento. Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos para os outros deuses, que a gente já falou, Betel e Gilgal. Sua missão era profetizar contra a idolatria com as estátuas que o rei Roboão tinha feito. Ele colocou bezerro de ouro lá, né? Roboão é aquele primeiro rei, que na época da divisão, que eu comecei a história aqui contando. Ele, quando botou Betel, ele vai botar bezerro de ouro. No início, aqueles bezerros de ouro era só para sustentar os utensílios que era do templo. Mas depois os bezerros de ouro começaram a ser adorados. Olha que interessante. Então ele foi lá no tempo de Amós, aqueles bezerros de ouro que Roboão, o primeiro rei de Israel, tinha colocado, agora virou adoração. O pessoal ia adorar não no templo, mas ia adorar os bezerros que estavam lá. Era preciso trazer à memória do povo as palavras que Deus tinha dito a Moisés quando Josué renovou a aliança no Monte Ebal. Lê aí Josué 8.3. O povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as sérias consequências para esse tipo de atitude. Então o profeta Amós age como mediador, suplicando a misericórdia. O profeta não justifica ou compactua com o erro de seus compatriotas. Ele sabe que a ira do Senhor é pertinente. O povo pecou e por causa disso Amós pede perdão. Amós 7.2, ele clamando por perdão. Lembrando aí para vocês, né, que a gente está na campanha aí da África. Se você puder apoiar, apoie. E também nós temos curso para professor de Escola Bíblica Dominical. Por que eu falo que a Escola Dominical, né, ela é importante, que dar o café da manhã é importante? Você sabia que a Escola Dominical ela nasceu de uma questão social? Você sabia que o Reis, fundador da escola dominical, ele olhou para a comunidade, olhou para o entorno, viu a dificuldade, viu a pobreza, e para tirar aquelas crianças da pobreza, da marginalidade, que estava crescendo muito, da criminalidade, ele começou a cuidar dessas crianças na sua casa, e ali estava nascendo a Sunday School? Sabia disso? Se não sabia, porque você tem que fazer o curso comigo. Curso para professor de Escola Bíblica Dominical. É pela Hotmart, o link está aqui embaixo. Se você já fez, muito bem. Agora eu vou te oferecer o curso para superintendente. Porque você tem que se preparar antes, né, para ser um bom superintendente. Quem sabe você não vai ser um superintendente, é professor e vai ser um superintendente. Curso para superintendente de Escola Bíblica Dominical. Pela Hotmart comigo, e você também tem o link aqui embaixo. Você vai aprender o papel da organização, da administração na Escola Bíblica Dominical, uma tarefa muito importante para o superintendente.
Se você já é superintendente, não fez nenhum curso, olha, você está mal, hein? Tem que estudar, não pare de estudar, porque estudar é sempre bom. Por isso que aqui tem vários cursos. Você fez de professor, faz o de superintendente, você faz o teologia do IB, faz também comigo aqui, faz o de liderança, você vai crescer bastante. 3. Amós para hoje. Nesse tópico a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu, pegar essas mensagens, tudo que a gente aprendeu e vai ver hoje. O fato de Amós interceder pelo povo não o tornou compactuante com o pecado. Tampouco o fato de a justiça permear todas as camadas da sociedade da sua época, especialmente os mais vulneráveis, o fez calar mediante os pecados que cometiam contra Deus. Então a gente não pode ser conivente, mas também a gente não pode ser chato. Ou seja, sabe, a Bíblia diz que uma vez que você dá o sinal, uma vez que você fala, você adverte alguém e aquela pessoa não aceitou, já é com ela. Você não precisa também se transformar numa pessoa chata, ranzinza, amarga. Vou denunciar o pecado. Você quer dizer que irmão, tu já falou? A igreja, mas a igreja não está aceitando, irmão. Você já trouxe a sua mensagem, já fez a sua parte, cada um vai dar conta de si. Deus fala com líderes, ok? Anota aí, Deus fala com líderes. Deus fala com líderes, então se Deus fala com líderes, Deus vai tocar no pastor, Deus vai falar com o pastor, Deus vai cobrar de alguém. Se cobrou de você e você falou, você faz a sua parte, você não vai ficar com isso, levando isso para si. Foi o que Amós fez. Amós foi, entregou a mensagem. Não ouviram, desprezaram, riram dele, ele voltou para sua terra. Mais tarde aconteceu o que aconteceu. Então isso é muito importante. Agora vamos ver como é que isso é hoje, né? 3.1. Privilégios e responsabilidades. Ou seja, ser profeta é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Você dizer Deus falou, irmão, é uma complicada. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhes a falsa segurança de que estavam isentos do julgamento de Deus. O profeta Amós, porém, porque aqui, olha que interessante, você não pode confundir a riqueza com a bênção de Deus. Tem gente que fala assim, eu sou rico, então eu sou abençoado. Eu sou rico, então eu sou abençoado. Não, irmão, eu sou abençoado, o Senhor está me abençoando. Comprei uma casa nova, comprei um carrão, olha a benção, tenho muito gado, tenho uma fazenda, então aquele irmão é abençoado. Não, irmão, as bênçãos materiais não quer dizer que Deus está provando a tua vida, não. Aliás, as coisas materiais nem sempre são bênção. Você não pode dizer que uma pessoa que tem uma mansão é mais abençoada que uma pessoa que mora numa palafita. Porque as bênçãos materiais de Deus não são medidas pelas coisas materiais. O nosso bispo, outra vez, o bispo Abner, ele falou o seguinte: se você dorme, você é rico. Nunca mais vou esquecer essa doutrina que ele deu recentemente, falando sobre muitas pessoas acham que a riqueza é usufruir de bens, estar com carros, casas, mansões, dinheiro no banco, mas a verdadeira felicidade está nas pequenas coisas. A verdadeira felicidade está em ter seus filhos, brincar com seus filhos, suas crianças, ter uma esposa, ter uma família, ter os seus pais, né, ter um emprego que te dê sustento, fazer o que você gosta, né? Isso é felicidade, poder dormir, botar a cabeça no travesseiro e poder descansar. Quantas pessoas têm riqueza, mas tem que ter segurança, câmera escondida, câmera mostrada, sensor de alarme, carro blindado? Que isso, irmão? Isso não é bênção de Deus. Então não confunda a riqueza material com bênção de Deus. Eu acredito mais numa pessoa que mora num palafita. Olha, a riqueza não é medida pelo que você... Grave isso. A riqueza não é medida pelo que você ganha, mas sim pelo que você gasta. Tem gente que ganha muito, gasta muito, fica com nada. Tem gente que ganha 5, 6, 7, 15 mil, no final do mês pede empréstimo, pede dinheiro emprestado. E tem gente que vive com salário mínimo, paga tudo, não deve nada a ninguém. Ainda sobra dinheiro. Esse é rico. O verdadeiro rico é esse, é o pobre, às vezes, que está lá, que a pessoa, e são os mais fiéis. Então, não se confunda. Israel achou que era próspero, que economicamente, e por isso Deus estava com eles. E quando surgiu Amós fazendo uma mensagem dura, eles não acreditaram. O profeta Amós, porém, os confrontou com tal pensamento, que é Amós 3:2, né? Para que entendessem que tal privilégio imputava-lhes grandes responsabilidades. Ou seja, se eles estavam... por que Deus nos dá riqueza, irmãos? A riqueza não é para ficar conosco, não é para parar em nós, não. Se Deus te deu a abastança, é para você ajudar alguém. Você pode ter certeza disso. Deus não te deu porque a gente não leva nada dessa vida. A gente não leva nada dessa vida, não leva carro, não leva casa, não leva nada, não leva Rolex, não leva nada, nem esposa tu vai levar, né? Deixa eu acertar minha gola aqui, que tá meio...
engessado aqui. Hã? Não leva a nada. Então, o que você quer? Por que Deus te deu riqueza? Para você cuidar de alguém. Para cuidar da tua família, cuidar dos teus pais, cuidar do teu vizinho, cuidar dos seus amigos, cuidar das pessoas que precisam, que não tiveram a oportunidade que você tem. Aí você vai dizer assim, mas eu não tenho culpa de ter nascido assim, nasci com dinheiro, nasci com recurso, nasci bem. Qual é a culpa minha? Foi Deus que me deu. Não, peraí, Deus não tem nada a ver com isso. Você não tem culpa de ter nascido assim, com dinheiro, mas o pobre também não tem culpa de ter nascido pobre. A questão é o que você faz com o teu recurso. O que você faz com o dinheiro? Será que você usa para diminuir a desigualdade ou você reforça a desigualdade? Aqui ele vai, 3.2, como ele falou aqui, 3.2, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto todas as vossas justiças visitarei sobre vós. Nós lemos isso, para que andassem com tal privilégio, imputava-lhes grande responsabilidade. O amor de Deus também se manifesta em julgamento e disciplina sobre aqueles que insistem em viver à margem dos seus preceitos, principalmente dos que já experimentaram uma vida de devoção e comunhão com Ele. Olha o que diz, eu marquei aqui, o Motter afirma o seguinte, o destaque particular de Amós é o seguinte, quanto mais perto de Deus se encontra, mais próximo o juízo é mais certo o julgamento. Por causa do privilégio de serem salvos, mais será exigido daqueles que mais receberam. Quanto maior a luz, maior o risco. Ou como Jesus disse, quem mais é dado, completa, mais será cobrado. Quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se você tem muito, começa a compartilhar. Começa a compartilhar. E se você está enriquecendo aí na igreja, aí, cuidado. E se a tua igreja está ficando muito rica e não está investindo nos pobres, cuidado. 3.2 A inutilidade do formalismo religioso. A mensagem de Amós é muito clara. Corra, porém, o juízo como as águas, a justiça como o ribeiro impetuoso. Amós 5.24. Isso significa que a formalismo religioso, cerimonialismo, meus irmãos, nada representam diante de Deus se não estiverem acompanhados de atitudes de demonstrarem o amor e o cuidado de Deus pelos homens. A diferença da igreja mediante as mazelas, eu grifei de vermelhinho, a diferença da igreja mediante as mazelas que acompanham aqueles que se encontram em situação de desamparo e abandono, depõe contra ela, ainda que tenha excelentes e elaboradas programações. Festa de tudo, festa não sei o que, festa não sei o que, mas não tem espaço para Deus, para o Espírito Santo, para a ação de Deus, para os pobres. Ela não acolhe as pessoas. Tem igreja que você não acolhe, você entra e sai e ninguém te vê. Dependendo da roupa que você tiver, nem te cumprimenta. Eita, pegou forte, né? O ativismo do calendário não deve substituir o socorro aos aflitos e desvalidos, onde quer que eles estejam. E é por isso que eu entendo que missões é isso. Missões não é fazer ar livre, missões não é fazer culto de missões, não. O que você está fazendo? Missões é ação. Missões é ação. É falar de Jesus, mas também agir no mundo, para diminuir a desigualdade, para socorrer os que sofrem, para dar pão àqueles que passam fome, para justamente tentar trazer conforto para aquelas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que você. As pessoas dizem assim, mas você é doutor, você é preto, mas é doutor, você veio da comunidade, da favela, mas é doutor, sim. Se você chegou, todo mundo vai chegar. Não, não é assim. Eu tive oportunidades, eu estudei em várias escolas, eu tive bons professores, tive pessoas que me apoiaram, tive gente que me estendeu a mão, que me ajudou. Nem todos têm a mesma história. Nem todos os meninos que onde eu vim conseguiram vencer. Muitos até já morreram. Então eu não posso achar que todos vão conseguir porque eu consegui. Não é todo mundo que é um Pelé, não é todo mundo que é um Ronaldinho, não é todo mundo que é um Robinho, não é todo mundo que é um Zico. Alguns chegam lá, mas a grande maioria nem vão ser descobertos, nem vão ter a oportunidade de treinar um time. Então, a gente não pode achar que isso é normal e achar que isso é assim mesmo. Não, eu tenho que ajudar o meu próximo. 3.3, uma mensagem de esperança. Em Amós encontra-se muitas palavras sobre sofrimento, destruição e morte, e poucas palavras sobre otimismo e esperança. Lembra que ele não fala muito sobre a restauração de Israel, só lá no finalzinho. Mas isso não invalida a mensagem final sobre a esperança de um futuro melhor. Amós 9, 11, 15. Devido aos pecados dos povos, Deus mandaria seu fogo destruidor e outros castigos como juízo divino. Mas, no final da mensagem, o profeta reforça a graça e a misericórdia e o amor de Deus
ao se referir à oportunidade que todas as pessoas de todas as nações receberiam a mensagem de salvação, no conhecimento encherá toda a terra, por meio de descendentes de Davi e Jesus Cristo. Conclusão: a missão de cada crente é proclamar a mensagem de Deus no lugar que Ele mesmo designar. Todos devem pregar a mensagem de arrependimento e salvação, atendendo ao chamado do Senhor. Amós inspira cada crente com sua ousadia, comprometimento e fé naquele que o enviou. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a